Olá, tudo bem? Eh, eu nunca falo nos vídeos, eu sempre faço meus vídeos, não dou minha cara aqui. E outro dia eu falei alguma coisa, mas isso já faz um tempinho, e eu gosto muito de refletir sobre a vida. Eh, o meu canal é sobre costura, mas são mais coisinhas mesmo, mais para amigos, pessoas que às vezes eu gravo, os meus vídeos é muito caseiro, vocês todos devem perceber isso, não tenho domínio da tecnologia, mas hoje eu estava fazendo uma reflexão. Eu faço aula de música e ao voltar para casa, eu tenho uma colega num conservatório aqui da minha cidade, né? E a gente sempre pega o ônibus juntos. E aí ela é uma jovem, e ela me contando o que ela tá fazendo na escola, aí contando da peça que ela vai fazer, de Ariano Suassuna. E eu achei muito lindo, muito legal, de ver uma menina tão nova, nos tempos tão difíceis como o nosso, né? E ali ela mostrando uma inteligência intelectual muito boa, do qual eu também não sou, mas eu admiro quem a tem. E aí, daqui a pouco, ela foi e contou que ela estava fazendo. No ano passado, ela fez uma peça teatral com o nome A Princesa e o Sapo. E aí ela foi e contou, só que ela mudou, né, a história. E aí ela contando, né, que era uma história de uma negra, né? E eu já tinha ouvido, lido a história, já tinha visto nos contos, porque eu sou mais velha que ela. Inclusive, eu tenho a idade de ser mãe dela. E aí eu fui tentando entender que história que ela estava contando com um nome muito parecido com algo que eu já conhecia. E aí ela falou assim, não, é uma releitura, né? Porque os negros... é, E aí aquela conversa, é, né, que os negros merecem estar ali, mas numa releitura de uma história que já foi contada. Nada contra, eu não posso nem dizer que eu sou negra, porque eu sou mestiça, né? Eu tenho negros, sangue de negro, eu tenho, não vou nem dizer de branco, nós brasileiros, nós não somos negros, a não ser que a gente tem uma linhagem muito profunda só de negros na nossa ancestralidade, mas nós brasileiros somos um povo mixigenado, né? Eu considero assim, porque, como diz, né? Se eu pegar um sol bem quente, ficar uma semana no sol, eu fico pretinha. Se eu ficar na sombra, eu fico clarinha. Então, assim, o meu cabelo não é nem ruim nem bom. Ficou no meio do caminho. Enfim, então, nós brasileiros, nós não somos negros, nós não somos uma raça limpa. Os povos originários aqui do nosso país são os índios, né? Foi isso que eu estava falando para ela. Eu falei assim, mas por quê, né? Por que não escrever uma história do negro no ponto de vista de um negro? Pelo fator que os africanos mesmo, eles têm lugar de fala, porque eles realmente são negros. Eles ainda têm príncipes e princesas lá, eles têm etnias. Por que não buscar histórias reais ou algo real, né? Ou lendário de povos reais? Por que tomar o lugar de outro para aniquilar o outro? Aí eu tava fazendo essa reflexão com ela. Eu falei, olha, eu gostei dessa história, muito linda, mas eu acho, assim, da gente fazer essa reflexão, porque cada história é única,
né? Você tá contando algo muito legal, muito interessante, mas é algo que, tipo, dá a entender que alguém quis apagar a história de outro alguém para aparecer, ou para que o outro seja, tenha validade. Isso eu acho que não é legal, né? Aí eu fui continuando conversando com ela, e aí ela falou, é verdade, eu nunca tinha parado para pensar por esse ponto de vista. Eu falei para ela assim, antigamente existia muita literatura, porque cada pessoa, ela se sentia no direito de expressar a sua própria história no seu próprio ponto de vista. Muitas das vezes em diários. Aí eu lembrei na hora, assim, de Anne Franklin. Eu falei, olha a Anne Franklin, ela, olha o que virou Anne Franklin, né? Ela sobreviveu a uma guerra. O que ela viveu num período cruel. Então, tudo ela transcreveu ali na agenda dela. Hoje o livro dela é um best-seller. Então, é a história dela no ponto de vista dela. Por que nós não fazemos isso? Aí eu até falei assim para ela, falei, olha, hoje em dia, por que as pessoas têm tantos problemas mentais? Porque ele quer o lugar do outro. E às vezes não se apercebe, porque já está incutido na sociedade a história do outro ser melhor do que a nossa. E não a nossa, porque cada um de nós temos uma guerra cotidiana. Então eu falei para ela, eu falei assim, tem tantas pessoas que deixaram o seu nome na história e não lutou pelo lugar do outro. E isso numa conversa que era de um filme da Disney, né, sobre o filme da Disney, que foi, tipo, tem essa pegada, né, infelizmente, aniquilar o outro no lugar e colocar outra pessoa para substituir aquela história. E olhando bem, não é legal. Foi quando eu lembrei assim, falei assim, olha como a sociedade se apequena nisso, porque muitas das vezes a gente nem se apercebe, mas se torna habitual. Você diz que tá com uma dor de cabeça para alguém, ou com uma dor, tá passando mal, as pessoas aprenderam inconscientemente a invalidar o outro, para ter o lugar de fala no lugar do outro. Em vez da pessoa falar assim, olha, eu entendo a sua dor, eu já passei por isso. As pessoas simplesmente, elas, como eu estava dizendo, né? Em vez das pessoas falar assim, nossa, eu entendo o que você está passando, eu já passei por isso, ou até mesmo dizer assim, nossa, inclusive eu estou passando por isso, vamos ver o que dá para fazer, vamos procurar um médico, alguma coisa, vamos se apoiar? Não. Virou comum as pessoas competirem. Se você dizer que está com uma dor, um problema, ou que você está passando por qualquer coisa, é muito comum as pessoas dizerem assim, ai, porque você não imagina o que eu estou passando, você não imagina o que eu passei. Ou seja, não importa a dor do outro, o que importa nesses últimos tempos é invalidar o outro para si. E a gente não precisa disso. A gente, nós como sociedade, não precisamos disso. Ultimamente a gente vê muito falar sobre o lugar de fala do negro, porque o negro nunca teve lugar, e que agora o negro, eu falo porque eu tenho lugar de fala, porque, querendo ou não, eu sou miscigenada. Se alguém querer dizer que eu sou negra, eu posso dizer que sou negra. Se eu não tratar do meu cabelo, isso aqui vira uma bucha, né? Ele não sabe para onde ele quer ir. Se eu pentear, se eu arrumar, ele fica, ok, não penteia não para ver a coisa que vira. Mas tá tudo certo. Então,
É, a gente tem que ser feliz do jeito que nós somos. Não desrespeitar as pessoas, compreender as pessoas. Hoje todo mundo quer aniquilar o lugar do outro para tomar o lugar do outro, porque se sente merecedor do lugar do outro. O que as pessoas não se aperceberam que isso é um sentimento nocivo, um sentimento de inveja muito grande. Por exemplo, muitos falam assim, que o negro nunca teve voz, o homossexual nunca teve voz. Isso é uma grande mentira, isso é uma grande falácia. Eu anotei aqui, eu fiz uma pequena pesquisa. Lá na frente eu poderei fazer uma pesquisa mais detalhada sobre cada dessas pessoas em épocas totalmente diferentes. Então, qualquer hora dessa eu posso trazer aqui a história de cada negro que fez história nesse país, ainda quando o país ainda era monarquia, que com todas as suas dificuldades, eles deixaram o seu legado na história, não tomando o lugar do outro, mas escrevendo a sua própria história. Um exemplo disso é Machado de Assis, que é o fundador da Academia de Letras Brasileira. Aí a gente pode dizer assim, mas não tem mulheres. Engano. Em todo esse país tem negra que deixou seu nome na história e fez faculdade. Não é tão falado porque elas não saíam gritando, era outra época. Elas não precisavam gritar para ser, elas eram. Então, olha, eu fiz uma pesquisa aqui muito rápida. Então, negros que deixaram seu nome na história: Machado de Assis, Maria Firmino dos Reis, uma mulher, romancistas, Carolina Maria de Jesus, Cruz e Souza, nos direitos, na educação e na política, Luiz Gama, Antonieta de Barros, mais uma mulher e negra, Milton Santos, nas artes e cultura, Grande Otelo, Pixinguinha e tem mais. Então, tem inúmeros exemplos na nossa história brasileira. Eu não estou falando de outro país, de homens e mulheres negros que deixaram seu nome na história não por sua cor, não por sua raça, mas sim por sua determinação, pelo seu talento e sua capacidade de lutar quando o mundo era outro, as dificuldades eram muito maior que agora, né? Deixaram o seu legado. Aí muitos falam, né? Hoje tem uma gritaria sobre a homossexualidade, onde todos querem ser, né? Eu, na minha infância, minha adolescência, meus melhores amigos eram gays. Nunca fui homofóbica e nunca serei. Hoje eu sou cristã e continuo tendo amizade com gays. Se for preciso com lésbica, eu trato com respeito, com carinho, porque eu acho que respeito é tudo. Então, eu acho assim que o limite de cada um de nós começa e termina. O meu termina quando começa o seu, e o seu quando começa o meu. Acho que é respeito, é uma via de mão dupla. Então, nunca tive esses problemas. E hoje a gente vê essa guerra, homens querendo o lugar das mulheres, tomando o lugar das mulheres, um lugar que já foi tão difícil ser alcançado, né? Houve uma luta, né? E não é luta de feminista. Se a gente olhar para trás, as mulheres lutaram pelos seus direitos muito antes do feminismo. Então, tem muitos homossexuais, lésbicas, homossexuais, trans, que deixaram o seu legado
no território brasileiro, ainda no século passado, não pela sua sexualidade, mas sim pelo seu talento, pelo seu caráter, pelo seu respeito com o próximo. Dentre elas, eu até anotei aqui, são pessoas admiráveis. Então, ó, eu anotei aqui, né? Rogéria, Laerte Coutinho, Nani People, amo Nani People. Nossa, teria assim, o prazer de conhecer Nani People. Ela é aqui de pertinho da cidade onde eu moro, mas nunca tive o prazer de conhecê-la. É John W. Nery. Eu não sei o que esse W, então vamos dizer W. Nery. Mulheres e bissexuais que deixaram o nome, né, na história do país com o seu talento. Cássia Ellen, né? Lecir Brandão, Marta Silva, Cassandra Rios, Ellen Oléria, ou é Olário, homens homossexuais, Renato Russo, Cazuza, Jorge Benjó. Esses são alguns nomes que eu fiz uma pesquisa, você também pode fazer. Está na história. Eles não conquistaram os seus nomes, o seu sucesso pela sua homossexualidade, por sua cor, sua raça, pelos seus gritos. Não. Foram pelos seus talentos, né? E eles não foram anulados, não foram cancelados pela sua sexualidade. Não. O palco deles não era a sexualidade, ou sua cor de pele, sua raça. Não. Era pelo seu talento. Um era escritor, o outro era cantor, outro era romancista, outro virou advogado, outro, enfim, são inúmeras histórias que nós como cidadãos brasileiros, poderíamos pensar mais em deixar o nosso legado, a nossa história, porque cada um de nós temos uma luta diária. Cada um de nós temos nossa dor. E não precisamos invalidar ninguém para aparecermos, para sermos. Tem uma passagem na Bíblia que diz que aonde há toda obra perversa, né, a mão do inimigo das nossas almas. Então, quanto mais brigamos, quanto mais gritamos pelos nossos lugares como cidadão, nós vamos se distanciando uns dos outros. E isso leva à depressão, isso leva à loucura, isso faz uma geração doente, uma geração que não conhece a sua própria história, o seu próprio legado. Geração em si. Quando muitos gritam, esquece da sua própria história. O nosso país tem talentos que aqui não são reconhecidos e são reconhecidos lá fora. Nós aqui dentro do nosso país temos história que outros países copiam do nosso, copia de nós. Nós, como país, está em um lugar muito quente, essa mixigenação toda, poderia-se dizer que seria para uma nação não ter dado certo, mas ao longo da história tem se mostrado o contrário, que nós somos povos guerreiros, povos inteligentes, povos dotados, mas estão abafando essa capacidade com política. Nós somos muito mais do que a cor da nossa pele. Nós somos muito mais do que a escolha do nosso sexo. Nós somos muito mais que tudo isso, do que essas brigas. Sabe?
eu olho assim e vejo que tem as crianças, elas têm sido doutrinadas a ver as coisas com olhar de guerra, guerrear com, com quem ela não sabe, lutar por algo que elas não sabem. Isso é muito grave. Então, assim, eu sei que não sei quantas pessoas podem ver esse vídeo, mas eu tenho refletido muito sobre isso. E isso eu vejo que até dentro das igrejas, que são, é algo para outro momento. Mas até nisso, às vezes eu fico triste. Porque vamos supor, se você às vezes é amiga de A, de B, de C e de D, mas se a A não gosta da de B, ela fica triste se você é amiga também da de B. Ou seja, as pessoas, elas não conseguem entender que existe pessoas que não tá nem aí para essa guerra toda, para essa picuinha toda, às vezes por uma briguinha ali dos momentos. Tem pessoas que querem viver em paz. E eu sou uma delas, eu quero viver em paz. Então, tenho meus defeitos, mas quando eu digo, eu amo uma pessoa, amo fulano e ciclano, eu lá quero saber se fulano e ciclano é de mal, tem problema, elas que se resolvam. Eu gosto das duas, pronto e acabou. Se uma pessoa chegar em mim e dizer assim, e a fulana fez isso, sim, sim, eu vou perguntar, por que você não se acerta com ela? Conversa com ela, talvez houve um mal entendido. Você não pode ver assim. Eu nunca, jamais vou pegar um negócio daqui e vou levar para lá. Fulana falou mal de você. Não, jamais. Então, a vida ela precisa ser tão leve, porque a gente já tem uma carga tão pesada nessa vida. Se nós não facilitarmos a nossa vida e a vida do próximo, como fica a nossa vida em si, como fica pesado para sobreviver nessa terra. E aquela coisa, qual o legado que você, que eu quer deixar nessa terra, né? Eu, quando era criança, adorava ver as senhorinhas, aquelas pessoas bem velhinhas, eu amava ficar perto. Eu falava, vó, conta a sua história. Eu queria ouvir de onde ela veio. Para mim era um alento ouvir as histórias das mulheres antigas. Hoje, cada um quer aniquilar um ao outro, não tem história para contar, não tem legado para deixar. Qual legado que eu e você vamos deixar? De competição? De guerra também? Ou vamos deixar pelo menos paz no coração de quem esteve ao nosso lado, ao nosso redor, ou que a gente fez o bem, ou pelo menos apaziguou, ainda que não vamos agradar a todos, mas no fim das nossas vidas, se partirmos hoje, o que cada um de nós vamos deixar de legado? A nossa sexualidade? A nossa cor de pele? Os animais têm cor de pele diferente, e nem por isso eles se degradiam por cor de pele. O que nós fazemos da sexualidade, os animais têm sexualidade. Mas o que vamos deixar para a posteridade? Fica uma reflexão.